Ô, rapaziada! Fala, galera! Tudo bem? Espero que sim, ok? Espero que sim. É como eu sempre falo, pessoal, né? A recepção que eu tenho é muito grande dos amigos, dos ex-alunos, dos alunos, dos companheiros, dos amigos de área, né? Prestigiando esse canalzinho do professor em termos de biologia, universo da biologia com seus conceitos importantes, ok? Espero que você aprenda, que você tenha uma noção, que estimule o seu conhecimento e a vontade de estudar, não só biologia, como as outras matérias também. Estou tentando, né, gente? Estou tentando aí, ok? Muito bem. Hoje, pessoal, nós vamos continuar a saga, tá certo? O estudo dos filhos. Mas, professor, dá um tempo aí. Quais são os filhos que nós já estudamos? Estamos estudando zoologia? Estamos. Estamos estudando os invertebrados? Sim, que são os filos. Exato. E os vertebrados? É mais pra frente. São os cordados, mais pra frente a gente vai chegar lá. Nessa saga interminável. Ok? Isso pra você dar em sala de aula demora. Com 2 aulas então. Particular com 4 ainda vai lá, tá certo? Bom, mas gente, vamos então ao que interessa. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar o filo dos moluscos. Moluscos, ok? Ou filo molusca, como vocês queiram. Mas professor, esse filo molusco estuda que tipo de bichinho? Que tipo de bichinho? Vamos ver então. Pessoal, lula adoré. Deliciosa. Lula adoré é muito bom. Lula, molusco. Mariscos. Ostras, com aquele limãozinho em cima delicioso, que você não pode comer muito, senão já viu, né? Aluga um banheiro, tá certo? Maravilhosa, deliciosa, na beira do mar, na beira da praia. Mariscos e ostra, moluscos. Entendi. Lesmas, caracol, caramujo, tá certo? São um grande exemplo de moluscos que a gente vai começar a estudar a partir de agora, ok? Certo? Tá? Mas professor, o que a gente já estudou? Poríferos espongiários, quinidários ossalenterados, tá certo? Nós temos os plateumintos, nós temos os asqueumintos ou nemateumintos, tá certo? E hoje então a gente vai dar uma olhadinha nos moluscos. Tá? Anelídeos também, e agora os moluscos, tá bom? É a saga. Muito bem, gente, moluscos. Deliciosos, comestíveis, saborosos, inteligentes, tá? Pessoal, quando você fala em moluscos, existe mais ou menos 100 mil espécies para você estudar. Nossa, professor, 100 mil espécies para estudar? 100 mil espécies para estudar. Nossa, é pra caramba, hein? É, sem dúvida nenhuma, tá certo? Só fica atrás, olha, tem tanto representante que só fica atrás de quem? Dos artrópodes. Tá? Do filho dos artrópodes, que guarda um monte de representantes. Então, depois dos artrópodes, qual o filho que tem mais representantes? Filo molusca. Tá certo? Então, reino animal, filho dos moluscos ou filo molusca. Agora, lembra de quem mesmo? Você lembra de lula, polvo, caracol de jardim, tá certo? Caramujos de água doce, água salgada, lesmas, geladinhas e deliciosas quando anda no seu braço, tá certo? Inclusive eu já falei, hein? Vamos abrir uma campanha Proteja as Lesmas, tá certo? Você pode pegar uma linha, aquela linha de pinapipa, linha 10, você amarra nela e vai passeando com ela, gente, tá? Prestigia uma lesma. São criaturas de Deus importantíssimas, tá? Converse com sua lesminha, faz bem, tá bom? Você é idiota, professor, você é bobo. Eu sou bobo pra alegrar a aula. Se a gente não alegra a aula, fica aquela aula maçante. Aquele professor com cara de bunda. Cai fora, mano. Aqui é só alegria, tá certo? E estudando a bio. Isso é responsa, tá? Ostras, mexilhões, tá certo? Dente de elefante, mariscos, são grandes representantes, então, desse grupo. Certo? Certo, professor. Tá, agora
continua. Então você presta atenção também. Aí eu continuo aqui. Legal. Características gerais. Corpo mole, viscoso, não segmentado. É molinho, viscoso? Molengão? Sim. Sem apêndice articulados. Tem peças articuladas, como os artrópodes, por exemplo, que logo logo nós vamos estudar. Triblásticos. Triblásticos, 3 camadas de proteção. Triblásticos, tá certo? Não tem duas, não é diblástico. É triblásticos ou triploblásticos que você encontra por aí também. Legal. Celomados possuem um celoma verdadeiro mergulhado na mesoderme, totalmente envolvido pela mesoderme. Simetria bilateral? Simetria bilateral, pessoal, tá certo? Não são assimétricos. Simetria bilateral. Que mais? Corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Isso, geralmente quando a gente estuda, por exemplo, os gastrópodes, no caso do caracol, né? Do caracol terrestre, é o nosso foco de estudo, né? Todo filo tem um representante que você estuda, né? Tá certo? Para nós, aqui nesse grande filo, você encontra quem? Você representa aí o caracol de jardim, que é o nosso gastrópode, cabeça, pé e massa visceral. Geralmente apresenta uma concha calcária envolvendo o corpo dele. Podem ser hermafroditas, monóicos, 2 sexos numa casinha só, tá certo? E maioria que a gente encontra é o quê? É dioicos. Quando você fala em monóico, né, hermafroditas, tem uma fecundação cruzada, tá certo? E através do chamado, fecundação cruzada através do chamado, do órgão chamado dardo do amor. Como é que é? Exatamente. Então, nos hermafroditas, eles fazem a fecundação cruzada utilizando a estrutura chamada de dardo do amor. E possuem também uma gônada hermafrodita chamada de ovotestes. A copulação é recíproca. Nossa, professor, é isso aí, tá certo? Muito bem. O que mais? O desenvolvimento através do ovo pode ser direto ou indireto através de larvas. Pode ser direto ou indireto através de larvas? Sim, né? Existe um tipo de larva, na ciliada, né? A Veliger, é um tipo de larva que existe. Existe também a trocófora, que é outro tipo de larva, presentes então no desenvolvimento larval. Ok? São exemplos de larvas presentes aí. Legal? Legal. Agora, quando você fala em classificação de moluscos, existem classes. Classes. O professor quer dizer que o grupo é dividido em classes? Exatamente. Geralmente são 5 classes, onde 3 são as principais que a gente estuda. Então são 5 classes, onde 3 são as principais que a gente estuda? Exatamente. Ok? Você encontra no livro de biologia para o nosso estudo, geralmente as 3 principais. Tá bom? Ok. Então seria a classificação da seguinte. A primeira classe que a gente costuma falar é anfineura. Essa classe dos anfineuros, tá certo? Anfineura, ela tem como representante um tipo de molusco chamado de Chiton sp, tá? Ou Chiton. Os dois. Chiton sp e Chiton? Sim. É a primeira classe chamada de anfineura. Anfineura? Tá? Não é tão popular assim que a gente conta no livro de biologia, mas é bom saber. Existe uma outra classe, gente, presente também, chamada de escafopoda. Escafopoda? Exatamente. E dentro dessa escafopoda existe um tipo de representante chamado de dente de elefante, Dentalium sp. Parece um dente de elefante, assim, cavador, assim. Escafopoda? É dente de elefante, representante. Aí começam os principais. Gastrópoda. Tá certo? Gastro, intestino, poda, pés no intestino, né? Cabeça, pé e massa visceral, seria o caracol e caramujo, né? O caracol terrestre e caramujo pode ser de água salgada ou dulçaquícola. O que seria dulçaquícola, pessoal? Água doce, tá bom? A quarta classe importante, nós temos os pelicípodes. Quem são os pelicípodes? Ostras, mariscos, mexilhões, entra aí também, pessoal, nesse grupo importante, tá
certo? Ok? Olha as conchas. Olha as conchas, pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Olha só. Linda, maravilhosa. Dizem que quando você coloca aqui dentro, escuta no ouvido, você escuta o mar. Tô escutando. Nossa, tem gente vendendo queijo coalho. Escuta, quanto é que tá o queijo coalho aí, hein? Quanto tá a raspadinha? Olha só, pessoal, que linda, né? Conchas. Né? Nós temos um outro tipo também, muito bonito, um pouco menor. Olha o detalhe da dentição aqui na concha. Né, gente? Olha que coisa maravilhosa. Só a natureza para construir isso, ó. Calcário. Olha aqui, gente, olha. Olha que coisa maravilhosa. Essa aqui é mais comprida, bonita, pesada. Imagina o moluscão que morava aqui dentro, hein, gente? Nossa, que coisa maravilhosa. Tá certo? Então, essa aqui é a classe, pessoal, né? Que obviamente contém aí os pelicípodas, né? A concha de calcário, né? Ostras, mexilhões, nós temos aí os mariscos e tudo mais. E por último, nós temos a classe dos cefalópodos, ou cefalópodes, aonde você tem como representante principal e líder do grupo a lula e o polvo, tá certo? Que liberam tem aquela glândula que liberam aquela tinta, tá certo? Para proteção e fuga dos seus predadores, né? Tá certo? Né? Nós temos os calamares, nós temos os náutilos, o argonauta, tá certo? São exemplos aí da classe dos cefalópodes, né? Lembrando que polvo e lula são extremamente inteligentes, tá? E aprendem rápido. Olha que legal, dá pra gente ensiná-los a ser um animalzinho doméstico também, tá certo? Obviamente, dentro de seus respectivos ambientes. Agora, gente, em termos de sistemas, tá? O sistema tegumentar desses animais são extremamente mole, pegajosos, tá certo? Né? Úmidos. Por quê, pessoal? Porque está presente nessa parte, né, uma grande quantidade de células glandulares, tá certo? Né? Ok? Nessa região que deixa então o corpo do bichinho extremamente e constantemente úmido e pegajoso, tá? Existe uma região chamada manto ou pallium, tá? Que recebe a massa visceral, tá certo? Que recobre a massa visceral, tá? Que secreta depois, mais tarde, a concha, né? O manto ou pallium, que recobre a sua massa visceral. Com relação ao número de conchas, tá? Existe gastrópodes, existe molusquinho de 2 conchas. São chamados de bivalves. Existe molusquinho de uma concha só, que são os univalves. O caracol e o caramujo é um exemplo disso. E bivalve você tem ostras, mexilhões e tudo mais, tá certo? Ok? Principalmente conchinhas. Existe uma cavidade no corpo desses bichinhos chamada cavidade palial. E essa cavidade palial ela é um espaço entre o manto, tá, e a superfície do corpo do bichinho, tá certo? A superfície do corpo dele, aonde está presente então o aparelho respiratório do bichinho, ok? Principalmente em gastrópodes, caracol, que existe a presença de pequenos pulmões aí, tá certo? Tá? Então essa cavidade palial é o espaço entre o manto e a superfície do corpo onde se alojam esses pulmãozinhos primitivos, ok? Muito bem. Sistema respiratório, alguns tipos: cutâneo, branquial e pulmonar. Professor, está presente os 3 tipos de... os 3 tipos. Que interessante. Presta atenção, pessoal. Será que você está conversando aí? Eu vou até beber uma água, tá? Você precisa prestar atenção. Eu sei que é difícil. Professor, mas eu estou cansado. Enem, vestibular, precisa aprender alguma coisinha. O professor tenta deixar a aula mais alegrinha. Que delícia, meu. Água. Bom, gente, sistema respiratório, então, tem 3 tipos que você pode estar presente nos moluscos, tá? O sistema respiratório pela pele, que seria a cutânea, principalmente por lesmas, aquelas lesmas maravilhosas que migram da terra quando chove para caminhar, deixando aquele rastro, tá certo? Né? Aquele rastro bem destacado, assim, por onde ela passa, né?
O sistema branquial, brânquias, você encontra principalmente em ostras, mexilhões, tá certo? E ovos e lulas que você encontra o sistema branquial de respiração, tá certo? E pulmonar que você encontra, então, é isso? Nos caracóis, no caracol, principalmente de terra, tá certo? No terrestre você encontra os pulmãozinhos, tá bom? Muito bem. Sistema digestório, pessoal, desses animaizinhos, desse grupo dos moluscas, é completo. É boca a ânus. Nossa, professor, tem toda essa estrutura. E sem falar nos órgãos anexos, hein, pessoal? Fígado e glândulas salivares que tem. Nossa, que nem o nosso, é mais parecido. A gente não tem rádula, tá certo? É aquela estrutura que fica próxima ali da faringe do bichinho, que fica ralando, é um ralador quando o bichinho está se alimentando. O caracol, tá certo? O jardim tem uma rádula que vai roendo ali. Nós não temos rádula. Você já pensou se tivesse rádula? Você roendo uma cenoura, roendo assim uma batata doce, uma batata frita, um Mac, roendo o McDonald's. Você não faz isso, tá certo? Um BK, você não faz isso. Ok? Então é completo o sistema digestório. É boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus. E como eu falei para vocês, órgãos anexos como fígado e glândulas salivares. Ah, então é de boca ânus? De boca ânus. Sistema circulatório do tipo lacunar, pessoal. Apesar de ter vaso sanguíneo como artérias, veias, capilares, tá certo? Eles levam o sangue, desembocam em vários órgãos. Tá certo? Apesar de ter os vasos sanguíneos, é lacunar, né? Eles é aberto aonde joga o sangue, tá certo? Em vários órgãos do corpo do bichinho. Nossa, pessoal, apesar de ter vasos sanguíneos, não é fechado, é lacunar. Exato, dava não fazer confusão, tá? Sistema excretor, ele é portador de rins primitivos, pessoal, tá certo? São os nefrídeos modificados, onde o bichinho coloca para fora suas excretas necessárias, resultante do seu metabolismo. Ok? Muito bem. Ok? Bom, gente, sistema nervoso do bichinho. Olha quanta coisa tem pra gente desenvolvendo. O sistema nervoso é ganglionar, dotado de 3 gânglios nervosos importantíssimos: cerebroides, pediais e viscerais. Então, deixa eu ver, pera um pouquinho, pera aí, velho. Quer dizer que o sistema nervoso é dotado de... é ganglionar? Ganglionar. Dotado de 3 pares de gânglios, sim. Nervosos? Sim. São os gânglios 3 cerebroides, pediais e viscerais. Tá? E muito desenvolvido a parte de órgãos sensoriais do bichinho. Ah, quer dizer que os órgãos sensoriais de relação com o meio ambiente são desenvolvidos? Muito desenvolvidos. Reprodução, machos e fêmeas, dioicos, geralmente, mas podem ser hermafroditas também. Como eu falei para vocês, fecundação cruzada dos hermafroditas, a cópula é recíproca, com a participação de uma estrutura chamada dardo do love, dardo do amor. Dardo do amor, tá certo? Muito bem. Ai, professor, que nome, né? Esquisito, é dardo do amor, né? É esquisito. Mas é isso, tá bom? Ambiente onde vivem esses bichinhos, você sabe. Onde é que você encontra caracol? Terrestre, em terra úmida principalmente, ele sai após a chuva principalmente, junto com as minhocas e os anelídeos, tá certo? Marinhos, água salgada ou água dulçaquícola, água doce, né? Onde você encontra os caramujos também, né? Caramujo dá em terra, mas também dá em água salgada e água doce, tá certo? Substrato marinho, o fundo do mar também encontra-se exatamente os caramujos que ficam marinhos, ficam andando pelo substrato marinho no fundo do mar, nesse ambiente, né? Cefalópodes, os polvos altamente evoluídos com capacidade de aprendizado e memorização, tá certo? Né? Ele tem a natação livre, né? Eles ficam livres, nadando, juntamente com náutilos e tudo mais. Com relação ao homem, pessoal, esses animaizinhos, esse filo, tem a gustação, a alimentação, né? Ostras, mexilhões, mariscos e tudo mais, em termos de alimentação, não é verdade? Com relação a pérolas valiosas, olha só, né? As ostras que dá aquelas pérolas lindas e maravilhosas, né? A partir do seu manto,
né? Então existe muita relação com o homem em termos de alimentação, em termos de comércio, né? E isso de forma geral. Ok? Então é importante com relação ao homem tudo isso? Muito importante, principalmente a alimentação e o comércio de pérolas. Tá ok? Então ok, pessoal, um grande beijo para vocês, terminamos aí a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho de cada coisa, apenas são conceitos básicos, se aprofundem depois. Tá bom? Um grande beijo do seu professor corintiano. Até a próxima. Muita saúde para você, para sua família e para seus amigos. E a gente se encontramos no nosso próximo Filo a Saga. Tá bom? Falou, gente. Qualquer coisinha, coloca lá nas informações aí de comunicação abaixo dos vídeos, tá certo? Que a gente esclarece com vocês. Legal? Grande beijo, pessoal. Grande beijo. Olha só. Moluscos, olha só. Ó, lulas. Lembrando que lula é um decápode e polvo é um octópode. Até mais, gente. Grande abraço do velho.